Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas aqui da IPI de Rolândia. Estamos juntos mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Hoje nós já estamos aí no Salmo 104, está acompanhando com a gente todos os dias uma meditação num salmo. Hoje, Salmo 104. Presta atenção nesse salmo que tem 35 versículos, não vamos ler tudo. Não esquece de uma coisa, tenha uma Bíblia, leia sua Bíblia. Se você puder, siga esse nosso roteiro aqui, estamos lendo o Salmo 104, por exemplo, hoje. Você pode pegar e ler também o Salmo 104 inteiro depois que essa programação aqui se encerrar, para você poder entender aquilo que a gente está falando aqui também, tá bom? Para nos acompanhar, vai ser muito bom. Se você não tem um livro assim físico, você pode baixar um aplicativo lá no seu celular, no seu smartphone, né, no tablet, no computador. Existem muitas formas na internet. Olha, só não lê a Bíblia quem não quer. Ela está acessível a todos nós no mundo inteiro. Já deve estar em todas as línguas, provavelmente todo mundo tem acesso, né? Não haverá desculpas diante de Deus, não haverá justificativa para dizer, eu não consegui te conhecer. O Senhor vai falar, mas a minha palavra estava lá. Você poderia ter acesso ao conhecimento que eu deixei. Então não perca tempo, aprenda da Bíblia. Conheça a voz de Deus. Não é essa voz aqui, não. É essa voz aqui, ó. Salmo 104 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, meu Deus, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade, coberto de luz como um manto. Pões nas águas do vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro, fazes aos teus anjos ventos e dos teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum, tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, e as águas ficaram acima das montanhas, e assim vão os 35 versículos do Salmo 104. Queridos, lembra que o Salmo 103 começava com essa mesma expressão? Bendize a minha alma ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor. E nós estávamos falando da necessidade de que nós estivéssemos falando a verdade conosco. O Salmo 103, ele não é uma oração. Ele está relatando algo a respeito de Deus, mas ele está falando consigo. É um diálogo, mas de si para si. Do salmista para o salmista. Ele está falando para ele mesmo. Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor, porque é Ele que faz isso, e Ele vai fazendo esse relato. Agora aqui, ele inicia com a mesma frase, bendiga a minha alma ao Senhor. Mas aí, talvez vamos dizer que esse salmo ele poderia estar antes do 103, né? Vamos supor, esse é o 103 e o outro era o 104, na ordem. Por quê, queridos? Porque ele vai dizer, bendiga a minha alma ao Senhor. Aí, ele vai começar a relatar os benefícios do Senhor, mas agora numa forma de oração. Ele vai começar a dizer, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, como tu és sobrevestido de glória e de majestade. E ele vai começar a falar para Deus o que ele vê de Deus. Agora aqui tem um diálogo onde ele fala com Deus, para Deus, lembrando de tudo que Deus já fez e ele viu fazer, que ele soube de Deus fazer e etc. Então, por que eu estou dizendo que poderia estar antes? Porque lá no Salmo 103 ele fala, bendiga a minha alma ao Senhor e, minha alma, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque lembra, foi ele que fez isso, fez isso, fez isso. Agora ele não, ele está orando e falando, Deus, obrigado, porque o Senhor é assim, assim, assim. Obrigado, porque o Senhor faz isso, isso. E você quer um melhor modelo de oração? Está aqui no Salmo. Querido, Salmo 104, às vezes você fica se vendo sem motivo para orar. Tem gente que fala assim, eu não consigo orar, quando eu estou orando, de repente acabam os meus motivos e eu paro de orar. Eu lembro uma vez, eu fui convidado para orar com um grupo de pastores que iam subir um monte para orar, iam para um lugar isolado, iam ficar 3 dias lá, em oração e jejum. Eu não estava acostumado com isso, eu subi com eles lá e eu falei, como que vai ser? Cada um vai ficar num lugar e nós vamos orar. Falei, uau! E eu comecei a orar e na minha falta de prática, eu orei um pouquinho e parei. Vou dizer, acabou o assunto. E eu fui até um deles e falei, e agora? Eu não tenho mais o que dizer. Ele falou, vai lá e repete tudo de novo.
Querido, eu fui fazendo isso, até uma hora que eu falei, eu não vou conseguir ficar aqui 3 dias fazendo isso. Já pensou? E eu desci. Mas hoje eu olho atrás e eu talvez me arrependa. Porque eu poderia ter levado a Bíblia aberto, por exemplo, no Salmo, e ali ir lendo este Salmo como se fossem as minhas palavras. Por exemplo, aqui 35 versículos nos quais você consegue saber e lembrar daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Querido, olha que coisa, ele faz assim vários relatos. Ele se lembra da criação, ele vai falar o que Deus faz, né? Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Ele vai falar de muitos assuntos que são muito importantes. Ele vai citar, Deus criou, tá. Mas Deus não é um Deus que criou, levantou voo e foi embora. Não. Deus ficou controlando, olha, ele ficou controlando todo o ritmo da natureza. Olha o versículo 10. Tu fazes rebentar fontes nos vales, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. E assim vai, ele começa então a declarar, ó, o versículo 14, o Senhor faz crescer a relva no campo para os animais. É o Senhor quem faz isso, quem faz aquilo. Deus criou, mas não deixou estático e parado aqui. Deus criou e Deus começou a movimentar a sua criação. Fez os ritmos. Olha aqui que sobre a lua, por exemplo, ele diz no versículo 19, fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, do seu pôr. E aí ele vai falar no versículo 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Olha o mar, no versículo 25. É nele que transitam os navios, porque todos esperam em ti, para que o Senhor lhes dê a comer no tempo certo. E assim vai, e ele vai lembrando de tudo isso. Queridos, que coisa tremenda. A palavra de Deus. Você tem que hoje olhar para si e dizer, bendiga minha alma ao Senhor. Aí você fecha os teus olhos e começa a fazer a oração do salmista do Salmo 104. Talvez você não vai conseguir fazer esta oração que se lembre das árvores, da criação dos mares, do sol, da lua. Então eu quero convidar você a fazer, sabe o quê? Olha primeiro para você mesmo. Você é alguém especial criado por Deus. Começa agradecendo, Deus, obrigado, porque o Senhor me criou, me estabeleceu aqui. Respire e diga a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor me faz viver. Fala para Deus, querido, no nome de Jesus. Aí você começa a olhar para o teu lado, você está empregado, oh, Deus, obrigado, porque o Senhor me abriu uma porta de emprego. Aí você está com saúde, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu forças para levantar neste dia. Senhor, você comeu hoje, Deus, obrigado, porque tu puseste na minha mesa o alimento necessário. Você está na tua casa, obrigado porque tu me deste cobertura. Você está aqui, vendo este programa, obrigado, Senhor, porque tu me deste condições de ver, de ter aquilo que é necessário para que eu acompanhe estas coisas. Querido, se você olhar ao teu redor, você vai ter que voltar para você de novo e dizer, bendiga a minha alma ao Senhor. Obrigado pela minha família, obrigado por aquelas pessoas que tu colocaste ao meu lado, Senhor, obrigado pelos meus amigos. Querido, ao invés de você falar, puxa, tá faltando que eu tô nessa empresa, mas eu queria estar naquela, e você fica olhando para aquela, em vez de agradecer por essa, você não vai chegar naquela. Você tá solteiro e quer casar, aí você não agradece a Deus pelo seu atual estado, você não chega naquele. Aí, quando você chegar naquele, puxa, eu quero ter filho, aí você não se compara com aquilo que virá. Começa a bendizer ao Senhor por aquilo que já está. E você vai ver aonde Deus vai te colocar. E aí você vai... o Salmo 104 tem 35 versículos, mas a oração que você vai fazer, vai poder ser um texto muito maior. E você vai ter muito mais motivos para bendizer ao Senhor. Tem coisa ruim acontecendo? Tem. Poucas. E são ruins aos nossos olhos, porque Deus para tudo tem um propósito, e a Bíblia diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, não tem nada ruim, não. Está tudo acontecendo segundo um propósito de Deus
para te posicionar num lugar em que você vai abrir tua boca para louvar, para adorar e para bendizer o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe demais neste dia e que você não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deus te abençoe demais e nunca esquece de uma coisa. Eu aqui, ó, te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.